Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, aqueles avisos de praxe. Quem tiver com aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Palavras de Vida Eterna, lição 51, no solo do Espírito. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos: homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões, homens abismos. Mas surpreendemos também com alegria os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Graças a Deus. E assim, Pai, agradecidos por aqui estarmos, por Tu nos permitires que aqui estivéssemos e fôssemos instrumentos do vosso amor, em prol de nós mesmos e em prol daqueles que aqui estão. Abençoa, Senhor, a nossa tarde de estudo. Envolve a nossa Ana Virgínia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho, que ela possa ser envolvida no Teu amor, ser inspirada e intuída por Ti para realizar a tarefa do Teu Evangelho. Abençoa a nossa Marli, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva na tarde de hoje. Que ela também possa estar envolvida e inspirada por Ti, hoje, agora e sempre. E gratos, Pai, te pedimos que seja em nome de Jesus, em nome de Maria, nossa sublime Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Antes de nós fazermos a nossa primeira precezinha, antes de começarmos um trabalho que é a palestra que é de praxe, eu vou trazer só uma pequena informação a vocês. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. No Brasil, nós temos em torno de 38 pessoas, não posso errar aqui, decorei, mas 38 pessoas por dia cometem um suicídio. Em torno de 700 mil pessoas por ano em todo o mundo tiram a própria vida. A estatística da Organização Mundial da Saúde.
Vocês imaginem, no mundo, 40 segundos, uma pessoa tenta suicídio. Então, mediante a essa estatística, aqui nós nos encontramos na tarde de hoje, oferecemos esse estudo da tarde de hoje a todos aqueles queridos que já pensaram, que pensam ou que possam vir a pensar em cometer essa atitude, esse ato ainda tão difícil diante dos olhos de Deus, diante da sua encarnação, diante das suas próximas reencarnações. Esse estudo está sendo oferecido a todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que aqui possam estar na tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, nós vamos procurar fazer um estudo didático, viu? Por quê? Já vou eu pegando o livro errado. Vou dar uma breve leitura só, porque o tema hoje é o suicídio e a loucura, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E os itens são o 14, 15, 16 e 17. A leitura é muito extensa, então nós não vamos ler, porque não tem condição da gente ler. Então eu vou me deter só no capítulo 14, item 14 e o finalzinho aqui do 17. A calma e resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírita uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Efetivamente, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem forças para suportar. Portanto, se ele, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, recebe com indiferença, até mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o deixariam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força, obtida pela compreensão que o Espiritismo lhe dá e que o coloca acima desses acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que poderiam perturbá-la. Aqui no finalzinho do 17, tem um pedacinho que fala assim, acredito que é o último parágrafo, mas só vou ler um pedacinho. O espírita, portanto, tem vários motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz, resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que espera, que se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível. Graças a Deus. Nós vamos começar, eu não ia fazer não, mas eu vou fazer rapidinho. Marli, com toda a autorização da mesa, segura esse copo aqui para mim, estica seu braço, por favor. Ele tá leve? Ele tá leve o copo? Razoável. Tá? Fica aí um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco, quando começar a pesar, você me fala. Não, continua. Isso tem uma explicação, tá? Então vamos lá. Estudo é experimentação, não é? Também? Então tá, nós não estamos num laboratório? Isso aqui é um laboratório. Então vamos lá.
Vamos procurar sermos didáticos. O que o Espiritismo pensa e fala sobre a loucura? Então ele cita duas situações. A primeira é a loucura pode ser resultado de uma predisposição orgânica, então é uma questão fisiológica, como um desequilíbrio cerebral que torna a pessoa mais suscetível a certas impressões e pensamentos. Pesou? Não, meu braço aqui é gordinho. Isso aí, pode abaixar. Houve uma problemática, não houve? Sim. Nós já vamos falar sobre isso aqui, porque aparentemente isso aqui é leve, certo? Mas incomodou ela depois de um tempo, não é? Então a gente já vai falar sobre isso. Então a gente vê que no primeiro caso, o objetivo é curar aquele órgão que está prejudicado, um órgão enfermo. Por algum motivo, aquele órgão está levando alguma coisa, está acontecendo com ele, que está levando a pessoa a um processo. Nós sabemos que o nosso corpo é composto de inúmeros hormônios, que pode estar alguma coisa desregulada. Nós temos o lítio, o cortisol, muitas coisas, e que possam levar a uma falência, né, e gerar essa loucura. Ponto. O segundo caso é a loucura obsessiva, que não é orgânica, não é uma lesão orgânica. É o próprio espírito que se vê afetado, né, por a subjugação de quê? De um obsessor, de um outro espírito. Muito bem. Então, qual seria o tratamento nessa situação dessa loucura? Seria a desobsessão. Tratar aquele irmão que, por algum motivo, ou dívida, o que seja, ele está afetando aquele nosso querido, transtornando a sua mente, o seu espírito, para que ele fique emaranhado naquele processo de loucura. Então, aí o tratamento tem que ser espiritual, certo? Então, a gente vê que loucura, ela pode ser nesses dois aspectos. Então, quando você às vezes vê uma criatura no processo de loucura internada, você, às vezes com um jeito, a pessoa com uma situação, uma colocação pejorativa, fala, é um louco, aquele é louco, olha lá, né? Mas o que levou ele àquela loucura, né? Foi uma questão obsessiva ou uma questão orgânica? Às vezes você vê atitude em crianças que as mães batem, botam de castigo, surram mesmo, sem dó nem piedade, e aquela criança, ela tem um problema que precisa ser tratado, orgânico ou obsessivo ou ambos. Ambos. Então, é com muito cuidado que a gente tem que tratar desse assunto. E é com muita humildade e piedade, mas não é pena não, gente, é piedade, compaixão e empatia que a gente tem que cuidar e tratar e olhar para esses nossos queridos. Ou melhor, para nós mesmos, né? Porque será que nunca na vida passou na nossa mente uma atitude dessa, né? Uma atitude difícil como essa, ou cometeu uma atitude, vamos dizer assim, desequilibrada, né?
diante de uma discussão, diante de um afronto qualquer, ou familiar, ou no meio de trabalho, que possa levar a gente a um desequilíbrio total, que fala, parece uma louca, né? Então, se assemelha, porque você sai daquele processo de equilíbrio e muitas das vezes também influenciada por obsessores que ali se encontram naquele meio, torcendo para que a coisa fique realmente mais difícil. Vamos ver o que então é suicídio para o Espiritismo. O Espiritismo traz uma visão de que a vida é praticamente eterna, no sentido de que a gente tem várias existências, como nós lemos no Evangelho. O que morre é o corpo e não a alma. Não teria muito sentido se pensar em suicídio, porque o espírito continuaria vivo com as suas angústias e suas dores. Aí nós julgamos o seguinte: poxa, por que, né, a pessoa pensou nisso? Por que a pessoa cometeu isso? Aí, se ela tiver a oportunidade de deixar um relato, muito bem. Se a pessoa da família ou amigo souber algo que esteja acontecendo com ela, que levou, tudo bem. Aí a gente fala, puxa, mas por tão pouco, a pessoa cometeu suicídio porque o marido deixou? Ele não merecia isso. Aí a gente julga. Amigo, o copo estava leve. Você cansou. E para mim estava muito leve, mas eu peguei e botei aqui. Eu não fiquei com ele ali o tempo inteiro com aquele problema até ele me consumir toda e eu cansar. Deram para entender? Por isso a gente não pode julgar o outro no seu suicídio. Por isso nós não podemos julgar o outro no seu ataque de loucura. Quem é que gosta de se ver como uma pessoa que infringe muitas das vezes a sua vida, atenta contra a sua vida? Quem é que gosta de ser visto dessa forma? Quem é que gosta de ser visto de forma que vira, mexe, comete um ato de loucura? Acho que ninguém. Acreditamos que em sã consciência, ninguém. Você gosta de ser elogiado, você gosta de ser, você está com um batom hoje bonito, você está com uma roupa bonita, seu sapato é bonito, e adorei ver você naquela fotografia, e gostei daquele trabalho que você fez. Você gosta disso. Você não gosta de dizer, aquela pessoa já tentou suicídio 5, 6 vezes, sabia disso? E está dentro da casa espírita, gente. O copo era leve, ele ficou pesado. Então aquilo que às vezes para mim é banal, para o outro vai e se torna insustentável. Só que nós temos que saber que nós não vamos achar a melhora fazendo isso. Nós daqui a pouco vamos ler um livro muito interessante. Por quê? Porque a saudade do nosso ente querido que já foi é muito grande. E a gente fica num momento de falta de raciocínio, que é o que acontece. Porque conhecimento nós temos, pelo menos nós que estamos aqui dentro. Mas existe uma situação que falha o raciocínio. A doutora Ana Beatriz da Silva, eu vou ler daqui a pouco o nome dela todo, uma psiquiatra, ela diz que o cérebro, ele esgota. Ele tem que ser seletivo.
Porque se o cérebro não for seletivo, porque você fala assim, mas você está esquecida, hein? Aí você acha logo que o outro está com Alzheimer, ou você se acha com Alzheimer, ou você, não, porque o medo é muito, né? Ou você acha que você já está entrando num processo, sabe de Deus de quê? Mas se o cérebro não for seletivo, se ele não tiver aqueles esquecimentos, ele não dura 30 anos. Saudável. 30 anos saudável. Então você tem que esquecer mesmo. E esquecia. E esquecia. E era mesmo. Não me lembro. E foi. Faz parte de um processo orgânico. Então, o suicídio, o que acontece? Perde o raciocínio. Para a importância da vida terrena, ele é capaz de raciocinar tudo que vem em volta. Ele esquematiza tudo, vai deixar isso para fulano. Eu não me digo nem bens, não. Eu digo a sua vida em si. Vou deixar o filho com fulano, não sei o que, o marido assim, fulano assim, assim, assim. Ai, agora eu fico livre. Livre de quê? Livre de nada. Ele está mais acorrentado do que ele poderia imaginar. Na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? É grande, só pincelei aqui algumas coisinhas. Há uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Em caso algum, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e cedo ou tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. Vamos parar por aqui que está bom. Então a gente vê que como nós temos o conhecimento mais complicado para nós, fica uma atitude dessa. É lamentável que, eu vou citar, a religião católica, ela proíbe a missa aos suicidas. Hoje, já tem, em algumas vertentes do catolicismo, uma visão mais facilitada para o perdão desses nossos queridos. Já existe. Mas sabemos que ainda é muito grande o preconceito sobre isso. Com a autorização da Dirce, Dr. Herman ainda falou na terça-feira na mesa mediúnica que nada que ocorresse ali dentro poderia ser dito. Mas o que eu vou falar não é nada do trabalho que foi feito. Foi uma mensagem que um querido trouxe. Foi trazida uma mensagem na terça-feira de um jovem de 16 anos que havia cometido suicídio.
ele está nesse momento já trabalhador de Luiz Sérgio. Então Luiz Sérgio estava aqui com ele, acompanhando ele, porque até com uma pequena dificuldade na expressão verbal, ele tinha para fazer colocar o que ele queria. Então ele trouxe para nós, né, a gratidão, porque ele foi ajudado nessa casa. 16 anos. Aí eu trago para vocês uma estatística. O índice de suicídio é na faixa de 15 a 24 anos. 15 a 24 anos. Nós não imaginamos o número de jovens, de adolescentes que estão se suicidando. E segundo uma pessoa querida minha, que disse que o nosso córtex frontal, não entendo nada de medicina, nem psicologia, mas a formação que vem aqui, ela só está pronta com 24 anos. Então a adolescência, ela não termina nem nos 18 nem nos 21, ela só termina nos 24. Lamentável para quem se acha adulto, lamentável, mas é quando essa formação está toda composta. Quem é prematuro, quando ela começa a se formar, ela se forma tanto o sistema nervoso central, como também leva a essa formação, mas ela não acompanha o sistema nervoso central com mais especificamente dizendo, ele se forma com 34 semanas. Então, quem nasce antes disso, nessa fase aí, já sofre um certo agravante, porque ele não está totalmente formado. Isso explicado por um neurologista para nós, né? Para nós entendermos algumas coisas da nossa vida, né? Então, vocês vão vendo que, mas Ana, o filho de uma conhecida nasceu com 33, ele não tem nada. Não esqueçamos da parte espiritual. Pode nascer com 40, pode nascer com 39 e ter um comprometimento. Então, todas as observações que nós podemos nos dirigir ao nosso querido, a quem está sob a nossa guarda, ou quem chegou a nós, um neto, um sobrinho, quem for, o filho de um vizinho, quem for, que a gente possa observar e chamar a atenção, corre, porque leva no posto, leva numa clínica da família, é difícil? Mas consegue algum tratamento, tá? E temos universidades que já têm esse programa de atendimento. A Unigran Rio tem outras também, a Estácio tem. Então, vamos procurar socorrer a tempo, para que no futuro, como ele é do nosso compromisso, é da nossa responsabilidade, o bem-estar daquele menor, não precisa ter o nosso sobrenome, precisa ser irmão nosso, como é, ou de um jovem, ou de um adulto. Vamos tentar socorrer para que ele não sucumba da forma mais difícil.
Outra coisa que como falou aqui, com outras palavras, mas nós vamos falar. Não existe regra para o suicídio. Assim, o socorro. Nós tivemos um caso há muitos anos atrás. Essa pessoa era um policial, e que por motivos particulares ele se deprimia com muita facilidade. E ele chegou a vir à casa espírita, recebeu aqui a nossa casa, recebeu orientação e tudo. Mas um dia o copo ficou pesado demais. Aí ele ligou para um querido nosso da casa, que era muito amigo dele, e pediu que fosse encontrar ele num determinado lugar. E esse querido, quando já escutava ele telefonar e falar isso, ele já saía de onde ele estivesse, do trabalho, e ia em direção a ele. E foi, mas chegou lá, já era tarde. Ele já tinha praticado o que ele já vinha prometendo. Aí todo mundo ficou, ai meu Deus, e agora? Né? A gente conhecia, né? E quanto mais esse nosso colega da casa, mais ainda, era quase que um irmão para ele, Dr. Herman, trouxe a informação de que ele tinha sido socorrido. Ele não foi para o Vale dos Suicidas. Então, não existe uma regra. Mas o que ele vai trazer na outra vida dele, na próxima vida dele, aí é outra coisa. O socorro foi dado, ele recebeu, mas depois existe a lei, e é com essa lei que nós vamos ter que arcar. Qual é a relação entre psicose e suicídio? As taxas de suicídio entre as pessoas com psicose também são significativamente maiores do que na população em geral. Psicose é um estado mental em que a pessoa perde o contato com a realidade através de alucinações, delírios, pensamentos desorganizados. E ela pode estar dentro da esquizofrenia, da própria depressão e da bipolaridade. Aí você abre a bula, né? Eu tenho pavor de bula, porque quanto maior, pior é o remédio, né? Quanto mais grossinha, não abra, mas eu abro. É horrível. Então você vai abrindo aquilo assim, aí começa, é para isso, é para loucura, é para psicose, é para não sei o quê. Aí você fala assim, se você está tomando um remédio antidepressivo, eu não tenho psicose, só quem sabe é o psiquiatra. Porque você está num estado você está tomando um remédio antidepressivo. Se está dizendo que a psicose pode estar dentro da depressão, quem é você para dizer que você não tem psicose? Só quem pode avaliar é o médico. Por isso nós temos que ter respeito com tudo isso. E essa doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, né, que é psiquiatra, ela nos traz um caso também muito interessante. Quem puder segui-la, é muito interessante. Ela fala de vários assuntos e ela fala com muita facilidade. Ela fala agora também do cérebro, vou trazer para vocês, que é uma coisa muito engraçada, porque o cérebro, para não dizer engraçado é o termo mais assim, né? Só para descontrair. Se você correr
10 quilômetros, vou fazer uma maratona, vou correr 10 quilômetros. Você vai ao médico, o médico vai dizer assim, olha só, você pode correr, você está com saúde para isso. O que pode acontecer é uma lesão no teu joelho, né? Uma dor na coluna, então você vai tratar disso. Agora, quanto ao cérebro, ele vai rir o tempo todo. Ele vai estar hiper feliz. Por isso que dizem que a atividade física é necessária. Não é, gente, para ninguém ficar fitness, não é para ninguém ficar bonitinho, é para você ficar lúcido, é para você ter saúde mental, é para você ficar feliz. E eu digo, eu faço esporte. Quando eu não faço, eu sinto diferença. Porque é um conjunto que não vou nomear, é um conjunto imenso de hormônios que, com aquele gasto de energia, o cérebro fica ótimo, feliz e você vai cansar fisicamente, mas você vai estar mentalmente alegre para enfrentar o peso, os enfrentamentos, os obstáculos do dia. Então vamos lá. Ela diz exatamente isso. Aí diz, sabe quando ele fica triste? Mas para o cérebro, a correria, né? A corrida, o exercício, é maravilhoso. Agora, quando você tem pensamento negativo, ele não aguenta e ele deprime. E cada vez que você tem uma depressão e você não trata, não muda o estilo de vida, a coisa vai ficando pior. E ela diz, quando você vai para o segundo tratamento de depressão, ele já não vai limpar mais como antes. E o pior, ela diz que está muito assustada com o número de pessoas que estão entrando no consultório dela, já no segundo, no terceiro tratamento de depressão, onde os remédios já não estão mais fazendo efeito. Os psiquiatras já não sabem mais o que passar para o paciente. Aí você fica trocando de psiquiatra. Aí você para, aí ele vai te dar uma medicação. Aí aquela medicação você pensa assim, mas já tomei. E você tem que verbalizar, doutor, eu tomei, não é ficar com vergonha. Eu já tomei. Não surtiu efeito, né? Não. Então vamos essa, também já tomei. Por isso que nós temos que procurar correlacionar o espiritismo, o tratamento espiritual com o tratamento médico da Terra. Porque uma vez você tendo tomado aquele remédio, você poderia estar com uma influência negativa espiritual muito grande. E esse irmão não vai deixar aquele remédio fazer efeito em você. Então, é uma situação que nós temos que ter até esse cuidado em orar todas as medicações que nós vamos tomar, para não haver uma influência externa ou espiritual ou até nossa, né? Eu já tomei, isso não vai fazer efeito em mim, isso não vai não. Então a gente tem que ter muita coragem. Eu tenho um filho de 11 anos, há pouco tempo ele começou a tomar uma medicação e ele já toma uma medicação séria e eu falei, filho, essa vai ser a medicação. Vamos rezar. E ele, pequenininho, ele rezou comigo. É a partir daí, gente, porque eles têm que acreditar no poder de força mental que eles têm para o bem. Então, cuidemos dos nossos pequenos. Gente, eu vou acelerar aqui. Esse livro,
suicídio, falsa solução de Alírio de Cerqueira Filho, editora Espiritizar, traz o que pode levar a atitude do suicídio. Aí a gente pode pensar que é um aborrecimento familiar, pode levar a disso, uma doença. Vamos ver algumas. Vou ser bem sucinta no sentido de dizer só, não vou entrar na explicação. Um artigo publicado na Revista Espírita de outubro de 1866, Allan Kardec diz que os suicídios, multiplicando-se em proporção nunca vista, até entre as crianças, seriam um dos sinais do final dos tempos. Os motivos que levam as pessoas ao suicídio são vários. Vamos elencar alguns deles. O fator mais significativo e mais recorrente que leva uma pessoa ao suicídio é a tentativa de se livrar de uma situação de extremo sofrimento para a qual acha que não há solução. Com potencial suicida, sofre muito e acredita que a morte é a solução para esse sofrimento. Outra grande causa é a pessoa estar em estado psicótico. É o estado de surto, né? Outras vezes há um processo parecido com o surto psicótico, que é movido por uma indução obsessiva, em que a pessoa se encontra subjugada e se mata sob indução do obsessor. Outra condição é a pessoa se achar perseguida sem alternativa de fuga, chamada esquizofrenia. Outra é a depressão, que leva pessoas a acreditarem que a vida não vale a pena. Outra, ter uma doença física incurável e se achar desesperançada com a sua situação. Eu sei de um caso. O irmão de uma amiga de trabalho, ele pegou o resultado, o médico falou, você está com câncer. Desceu, atravessou o primeiro ônibus que vinha, ele se jogou. Viram ele lá jogado com o resultado assim, do lado. Procuraram saber, voltaram ao médico, o médico tinha se colocado dessa forma. Outra causa de suicídio é o tédio e uma concepção materialista em relação à vida. Você fica entediado. Esse meu filho menor, ele usava muito essa colocação. Engraçado, ele não tem falado, graças a Deus. Que tédio. Eu estou entediado, mãe. Eu estou entediado, mãe. Você via que ele queria fazer alguma coisa e não sabia o que era. Então ele estava começando assim, a entrar num processo assim, melancólico. E você vê colegas junto de você, e assim, uma família imensa, e você está naquele meio sozinho, a pura solidão, entediado. As pessoas se matam para se unir a alguém querido já desencarnado. E no livro Céu e Inferno tem o caso de uma mãe que perdeu um filho e ela se enforca. Gente, ele está numa situação. Ela não vai encontrá-lo agora. Pelo menos algum tempo vai demorar demais a encontrá-lo. Mas quem somos nós para falar alguma coisa? Outra, se suicidam por serem portadoras de um transtorno de personalidade, atentam contra a vida em um impulso de raiva ou para chamar a atenção. Isto é, qualquer que seja a causa, o importante é refletirmos que o suicídio é uma tentativa vã
de buscar a morte, porque a morte não existe. Eu preciso de um tempo. Aqui tem uma outra coisa que eu vou ler, porque eu vou ter que trazer para vocês de uma história de um poeta que eu vou encerrar. Ela é um pouquinho grande, mas eu não vou poder deixar de trazer não, tá? Para dar bom ânimo para nós sairmos daqui mais leves um pouquinho. Nesse mesmo livro, no capítulo 6, o título dele é A Ação da Misericórdia Divina sobre os Suicidas. Então o suicida tem perdão. Todos somos filhos de Deus. Um pai verdadeiro vai perdoar seu filho sempre. Ele pode puxar a orelha, ele pode pôr de castigo, ele pode tirar o que ele gosta, mas ele vai perdoar. Ele pode ver aquele seu filho cometendo um assassinato, cometendo um delito. No momento vai ser uma revolta muito grande. O pai terreno, estou falando em Deus, mas ele vai perdoar. Ele vai tentar entender. Nesse capítulo, vai ser estudado, nós não vamos estudar todo o capítulo, no momento só um pedacinho, a ação da lei de misericórdia sobre os suicidas. Como é que a misericórdia divina atua para que os suicidas sofram um pouco menos, sendo amparados dentro do que é possível fazer? O suicídio é o maior crime que o ser humano pode cometer perante as leis divinas, pois é uma afronta à própria lei de amor, justiça e caridade. Mas mesmo assim, a misericórdia divina é infinita e Deus jamais abandona nenhum dos seus filhos, mesmo quando eles cometem crimes como suicídio. O suicida afronta a lei maior, mas não consegue afrontar a lei de causa e efeito, que é uma lei criada por Deus para nos proteger de nós mesmos. Então nós temos que saber que existe a causa, o efeito. O Pai vai nos perdoar, mas nós vamos ter que arcar com aquilo que nós cometemos. Então, é para nós pensarmos o que a gente quer da próxima vida nossa. Como é que eu quero vir numa próxima vida, se eu tiver o merecimento de vir? Né? A medicina ainda não sabe explicar, porque eu tive, não posso dizer coragem, não, porque, mas eu tive a vontade de falar com a doutora, uma doutora, por que tanto autismo? Por que tanta deficiência intelectual? Por que tanto TDAH com impulsividade, que é um TDAH que tende muito a ir às drogas, né? Procurar as drogas. Aí você fala, procurou as drogas, isso e aquilo. Será que a família sabe que tem? Muita gente está descobrindo que tem com a minha idade. Então, por que ele se quedou para as drogas? Então, tudo isso a gente tem que estar vigilante. E nós vamos ter que arcar com essa dívida.
Então nós pais, nós professores, nós educadores, nós trabalhadores da casa espírita, que estamos olhando, que somos olhados, que fomos recebidos, que somos acolhidos, precisamos nos olhar. Precisamos olhar uns aos outros, sim, para fulano não está bem. Quando eu perdi meu pai, vai fazer 11 anos, eu passei um ano com uma característica chamada despersonalização. Eu fiquei, para ficar mais fácil de entender, eu fiquei robotizada. Eu queria sustentar toda a minha família e eu mesma não tomava conta de mim. Eu não sorria, eu era séria, eu mudei todo o meu jeito de ser. No final de um ano, eu vim pedir socorro. O doutor Helma viu como eu me encontrava, pediu para... Na época, nós tínhamos a psiquiatra me socorreu o mais rápido possível. Tomei uns papeizinhos, né? Na homeopatia tem, né? Foi um tratamento homeopático. Eu tomava, botava debaixo da língua, bendita Dr. Hahnemann, que traz a homeopatia para nós. E eu fui, sabe, voltando a ser a Ana. Eu não era a Ana. Olha o perigo que existe. Despersonalização. Bem, gente, como eu falei para vocês, eu vou ler para concluir a nossa tarde, um poema de um poeta francês, é ótimo, argentino. E esse poema não está, ele é enorme e ele não está na íntegra. Quem quiser procura, porque ele é maior ainda. Mas quem trouxe foi um psiquiatra chamado Sérgio Lopes, que ele é conferencista internacional. E ele estava em Portugal naquela época, que ele fez essa conferência e trouxe. E a gente assistindo ele falar um pouco sobre suicídio, ele trouxe esse poema. Então depois busquem ele na íntegra, que ele é assim, mas é para dar uma levantada na gente. Que essa mensagem diz que nem tudo na nossa vida é depressão. Que nós, muitas das vezes, nós construímos as nossas mazelas. Nós mesmos. A gente escolhe em pisar na mina. A gente sabe que aquele campo ali é minado, a mina está ali e eu não desvio. Eu piso nela para fazer uma experiência. Não faça isso. Não faça, porque você pode gostar daquilo ali. Então, o nome do poeta é Facundo Cabral. Tu não estás deprimido, tu estás distraído. Distraído de tudo que te rodeia, de tudo que te cerca, mares, flores, florestas, etc. Não faça com alguns pais que se acham velhos aos 70 e se esquece que Moisés comandou o Êxodo aos 80 e Rubinstein exercia com maestria executando Chopin aos 90. Tu não estás deprimido, tu estás distraído. Estás distraído porque acreditas que perdeste algo ou que algo te foi retirado, quando isso é um impossível, porque na verdade nada é teu, tudo te foi emprestado. Nem mesmo um fio de cabelo da tua cabeça foi tu que fizeste. Tudo te foi dado para que num determinado momento tu pudeste te sentir mais leve, à medida que, sendo retiradas as tuas coisas, tu pudestes alçar voos mais altos e empreender a grande viagem em direção à imortalidade. Do berço ao túmulo, a vida é uma escola. Aquilo que acreditas ser problemas, que chamas de problemas, são lições.
São ensinamentos da escola da vida, te dando a verdadeira verdade. Vamos dizer assim, de que é a verdade mesmo. A vida que existe é a vida espiritual. Nem mesmo aqueles que partiram, tu perdestes. Boa parte dos nossos amores já partiram para o plano espiritual. Já nos antecederam. Eles foram antes de nós para o mesmo lugar para o qual nós vamos. Já estão do outro lado da vida. O teu avô, a tua avó, teu pai, tua mãe, teu filho. Dizem que Deus leva primeiro os bons, aqueles que merecem estar do outro lado. Do outro lado estão a te esperar. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e agora nosso Divaldo. Por isso, enquanto estiveres aqui, ama e vive com intensidade. Faça tudo para ser feliz intensamente. Mas não guarda essa oportunidade só para ti. Divide com os outros, reparte, compartilha e não te esqueces dos grandes ensinamentos daquele que foi o maior de todos. Amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados o puro de coração. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, mas antes vai para a frente de um espelho e reconcilia-te com este a que estás a olhar neste momento. Reconcilia-te contigo mesmo, porque tu estás diante da maior obra da criação, do maior presente que a vida deu para o nosso planeta. Portanto, vamos viver a vida de maneira a experimentar tudo o que temos a experimentar. Há tantas coisas boas a experimentarmos. Há o frio no inverno, há o calor no verão, há o samba na pátria brasileira, há o bacalhau aqui em Portugal, ele estava em Portugal, né? Além do carinho especial, além daqueles que, quando aqui estamos, o abraço do povo de Lisboa, ele se colocou, que nos levam a acreditar que a humanidade tem chance de se regenerar num dado momento, quando quisermos. A aprendermos a ouvir uma boa música, a lermos uma boa obra, Fernando Pessoa, Chico Xavier, Divaldo Franco, e todas as obras clássicas da humanidade, ouvindo uma boa música como falamos. Se tu estás com câncer, se tu estás com AIDS, somente duas coisas podem acontecer contigo, e mesmo uma ou outra, no fim das contas, todas elas serão positivas. Uma possibilidade, a doença te vence e não é de todo ruim, porque não precisarás mais pensar que comerei, beberei, vestirei, o que devo ganhar porque a nossa vida aqui é cheia de processos, mas no caso de ganhar em venceres a doença, que é bem provável que aconteça, porque a vida é generosa, tu estarás sendo por mais um tempo a pessoa onde terá uma moratória para desenvolver a humildade e reconhecer que a vida é uma escola. Tu não estás deprimido, tu estás desocupado. Te ocupa da criança abandonada, que talvez no futuro essa criança possa ser sócia do teu filho. Te ocupa do velho, daquele que a sociedade não valoriza mais, porque a vida futuramente colocará alguém para se ocupar da tua velhice, da forma da caridade, e faz com que de todas as formas tu acredites em Deus da maneira mais generosa possível, porque Ele te ama. Se Deus tivesse uma geladeira, a tua foto estaria colada nela. Se tivesse uma carteira, a tua foto estaria dentro dela. Ele te manda um amanhecer a cada manhã. Ele te manda flores em cada primavera. Ele poderia escolher um dos pontos do universo mais belo para viver, mas não. Dentre todas as galáxias inexploradas, Ele escolheu o teu coração.
Então, nós queremos encerrar a tarde de hoje pedindo a Deus misericórdia que essa estatística, quando começamos a palestra da Organização Mundial da Saúde, diminua e que nós possamos ajudar, nos olharmos no espelho e falarmos: você pode se ajudar e você pode ajudar aquele que está ao teu lado, para que essa estatística também diminua. Graças a Deus. Jesus abençoe a nossa irmã Ana Virgínia. E vamos passar agora para o segundo momento, que são os passes. Para isso, nós vamos ler do livro Fonte Viva, a lição 163, que tem como tema Aprendamos com Jesus, onde Emmanuel vem nos falando sobre essa passagem que está lá em Paulo, carta, né, de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E Emmanuel vem nos falando assim a esse respeito. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamo-nos, assim, de todo mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Então, vamos pedir agora aos nossos irmãos médicos que se posicionem, para que a gente possa começar o nosso passe. Querido Mestre Jesus, voltamos ao teu coração bondoso, querido Mestre, te pedindo, permita que esses irmãos amigos venham estar juntos aos nossos irmãos médiuns, para que na troca de benfazejos possamos receber aquilo que necessitamos, querido Mestre, que seja em seu nome, que seja em nome da espiritualidade amiga, mas, acima de tudo e sobretudo, que seja em nome de Deus, que nós possamos dar início ao nosso passe. Que assim seja, graças a Deus. Emmanuel vem comentando para nós essa passagem que está lá em a carta, aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13,
O motivo de Paulo ter escrito essa carta é que ele teve contato com um dos fundadores da cidade de Colossas e, recebendo informação de que os mestres procuravam combinar elementos do paganismo e da filosofia secular com as outras doutrinas cristãs que estavam induzindo algum relativismo religioso, visto que muitas dessas filosofias traziam uma visão um tanto humanista. Por isso, Paulo, apesar de nunca ter visitado a cidade de Colossas, decidiu escrever essa carta aos Colossenses. Paulo nos fala sobre tolerância, que tanto foi defendida pelo nosso Mestre Jesus. Jesus sempre procurou demonstrar tolerância a todos, inclusive com aqueles que fortemente o atacaram. Emmanuel aborda alguns aspectos interessantes. Ele diz: se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, e destaca também outros aspectos físicos. Ele nos mostra aqui que, trazendo condições que nos permite passar pelas encarnações, usando o nosso livre-arbítrio de forma adequada. O que Emmanuel quer frisar aqui com essas metáforas? Deus nos dá as condições necessárias para que tenhamos sucesso na encarnação. E esse sucesso dependerá das nossas escolhas e das nossas ações. E mais, se formos queixosos ao nosso trabalho, ele vai nos trazer algo que vai nos atrasar na nossa trajetória terrena. É por isso que espíritos bem mais sucedidos conseguem passar bem pela encarnação, porque são espíritos bem mais resignados, convivem com as dificuldades da vida com mais aceitação, buscam sempre saná-las quando possível. Precisamos abrir mão dos desejos que a encarnação nos coloca. As tentações que temos dentro de uma vida no plano físico, elas podem servir de desvio do nosso caminho. A vida, ela precisa sim que façamos sacrifícios para que o nosso crescimento, para o nosso crescimento, que saibamos caminhar, mesmo que esses caminhos sejam tortuosos. Emmanuel reforça que Jesus está a nos acompanhar. Jesus está sempre a nos orientar com seu amor incondicional. Jesus continua a nos alimentar com esse amor. Se nós soubermos aplicar esses mesmos sentimentos para com os nossos irmãos e para com aqueles que temos dificuldade em nossa caminhada, facilmente nós iremos trilhar no caminho do crescimento espiritual. Jesus nos propôs exatamente isso. Pratique o amor desinteressado e humilde para que possamos conquistar o reino dos céus. Para nós espíritas, o reino dos céus aponta para nosso crescimento espiritual. Sejamos tolerantes para com os nossos irmãos. Muita paz. Agora, então, vamos ouvir a mensagem do plano espiritual. A vida é para viver-se com consciência da nossa responsabilidade, de que somos espíritos falidos e que estamos tendo uma oportunidade de refazer a nossa história de uma forma diferente. E o Pai nos ama de tal forma que permite que reentremos na vida carnal para aprender, a compreender, a aceitar aquilo que não podemos modificar, a nos contentarmos com aquilo que temos, porque nada nos pertence. Tudo
nos é emprestado pelo Pai. E Ele nos ama de tal forma que nos empresta a saúde, a família, a casa espírita, os amigos, enfim, tudo aquilo que usufruímos durante a nossa estada carnal. Somos filhos de um Pai misericordioso e justo, que não castiga ninguém, quer a felicidade de todos. Mas essa felicidade é uma luta que temos que ter conosco mesmo para adquirir, para conviver, para amar, para perdoar. E como Paulo nos diz, da tolerância. O tanto quanto o Pai tolera de cada um de nós. E ai de nós, se não fosse essa tolerância e essa paciência de Deus para com todos nós. Então agradeçamos o dom da vida. Valorizemos tudo aquilo que temos e conquistemos aquilo que é necessário para a nossa caminhada evolutiva. Fazer a caridade, estender a mão àquele que está caído, agasalhar aquele que tem frio, aplacar a fome daquele que não tem o que comer. São tantas as benesses que nós podemos realizar, mas que muitas vezes estamos distraídos diante da vida e não vemos, não percebemos a necessidade do outro. Porque todos nós que aqui estamos internados somos doentes, doentes da alma, necessitados sim desse amor e desse calor do Pai para nos incentivar ao bem, para desejarmos ao bem, para fazermos o bem. São tão pequenas as nossas necessidades, mas como nos frustramos diante da vida. Mas se nós olharmos a natureza, que nos mostra todas as belezas que o Pai criou para todos nós, tudo isso já é uma felicidade. Então valorizemos a vida. Convivamos sim, pacificamente com todos aqueles que estão ao nosso entorno. São nossos irmãos de caminhada. E oremos sim, por aqueles que no momento de distração, de descuido, romperam a porta da espiritualidade antes da hora. Compaixão e misericórdia para todos eles. E assim, Pai, que Tu possas, sim, acalentar em Teus braços, através de nossa Mãe Santíssima, todos esses nossos irmãos que estão em situações difíceis. Olha por eles, Pai, acalenta seus corações e os levante, para que eles possam se erguer e retornar à vida e triunfar. E que a vossa paz esteja com eles e conosco também. Graças a Deus. Querido irmão Jesus, só nos resta te agradecer, querido Mestre, por esse momento tão importante para todos nós, do ensinamento do Teu Evangelho de luz e de amor, das reflexões trazidas pela nossa irmã Ana Virgínia. Que esse aprendizado, querido Mestre, possa fazer a diferença não somente no nosso intelecto, mas também possa fazer a ponte com o nosso coração ao lidar com a adversidade lá fora.
Por isso te agradecemos imensamente, querido Mestre. Que seja em seu nome, em nome da espiritualidade amiga da casa, mas acima de tudo e sobretudo que seja em nome de Deus, Pai amoroso, justo, misericordioso e bom, que nós possamos dar por encerrado esse momento de estudos e passes na Casa do Caminho. Que assim seja, graças a Deus. E aqui vai um lembretezinho para todos nós que aqui estamos, que dia 1º de junho nós vamos ter o nosso encontro de Eurípides Barçanufo. Então vocês podem botar já na sua agendinha, das 9 a 1h, na Casa do Caminho, no dia 1º de junho, tá? E no mais, que todos possam retornar ao seu lar